Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves quem vos fala, trazendo mais uma aula. E hoje eu quero falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial e a famosa gripe de 1918, no nosso episódio 5 sobre epidemias na história. Então vocês já sabem, coloque a sua máscara, higienize suas mãos e vem comigo. Bem, a gripe de 1918 ficou popularmente conhecida como a gripe espanhola. E adivinhem onde ela surgiu? Não foi na Espanha. Existem duas hipóteses bem aceitas sobre o surgimento da gripe espanhola. A primeira é que ela surgiu no estado do Kansas, nos Estados Unidos, que era onde os recrutas americanos treinavam antes de serem enviados para a Primeira Guerra Mundial. A segunda hipótese diz que ela pode ter surgido em alguma cidade, possivelmente na França, nesse próprio cenário de Primeira Guerra Mundial. Lembrando, a Primeira Guerra Mundial é caracterizada pela guerra de trincheira. Essas trincheiras eram escavações no chão onde os soldados ficavam aguardando as ordens. Mas não era apenas uma simples vala. Essas valas, essas trincheiras, se estendiam por centenas de quilômetros. Tinham ambulatórios, farmácias, hospitais de campanha, postos de comunicação, cozinhas, dormitórios. Então, essas pessoas, esses soldados, vivendo nessas valas, exposto ao frio, à lama, à umidade, excremento, com a presença de ratos, de cavalos. Os próprios soldados criavam porcos e galinhas para poder abater e se alimentar. Todo o estresse causado pela guerra, a condição física desses homens foram cruciais para o surgimento dessa gripe. Independente de onde tenha surgido, a Primeira Guerra Mundial foi muito importante para a disseminação da gripe espanhola, porque assim que acabou a guerra, em novembro de 1918, cada soldado voltou para o seu país, levando consigo o vírus influenza da gripe espanhola. E apenas lembrando, a gente teve alguns anos atrás um surto de gripe, H1N1, e possivelmente essa H1N1 é muito parecido com a gripe espanhola de 1918. E como que a gente sabe disso? Quando surgiu esse vírus, a OMS lançou um comunicado e falou que as pessoas idosas seriam as mais atingidas por esse vírus. Mas na verdade não, as pessoas idosas sobreviveram bastante à exposição a esse vírus. Ou seja, possivelmente elas já tiveram contato com o vírus no passado. Então, obviamente não é o mesmo vírus, ele sofreu algumas mutações, mas é bastante parecido. Bom, e quantas pessoas morreram de gripe espanhola? Esse número é muito difícil de falar, porque os números se confundem com o número de pessoas que morreram de fome, que morreram na guerra, ou civis que morreram de decorrência de algumas coisas relacionadas à Primeira Guerra. Mas os números estimam de 20 milhões até 50 milhões de pessoas. É um número bastante assustador. E a gripe espanhola ficou conhecida como a primeira pandemia moderna. Porque, primeiro, é uma doença respiratória, então ela consegue passar facilmente de uma pessoa para outra. E segundo, as trocas entre os países aconteciam de maneira muito rápida através dos barcos a vapor. Então a gente consegue saber qual foi o primeiro caso exato que chegou aqui no Brasil. Foi um navio inglês que passou por Portugal, passou aqui no Brasil pelas cidades de Recife, em Pernambuco, Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro, inclusive Rio de Janeiro, que na época era a capital federal, não existia a cidade de Brasília, e esse navio estava repleto de pessoas doentes. Então, a primeira chegada, a primeira leva de pessoas com gripe espanhola no Brasil chegou ali em setembro de 1918, logo após, em novembro, chegaram pessoas, brasileiros que combateram na Primeira Guerra Mundial, alguns enfermeiros que chegaram também trazendo o vírus da influenza para o Brasil. No Brasil, estima-se que morreram de 35 a 40 mil pessoas. E essas mortes se concentraram na costa brasileira, porque as principais trocas eram feitas por navios, ainda não existia o avião, e as principais cidades, as principais capitais, estavam no litoral brasileiro, como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, que já era uma cidade extremamente grande. Bom, e o Brasil também fez uma das vítimas mais célebres da gripe espanhola, que foi o presidente Rodrigues Alves. Sim, o Rodrigues Alves, daquela escola ali da Morangueira, o presidente que já havia sido presidente do Brasil, foi reeleito, não chegou a assumir posse,
porque veio a falecer de gripe espanhola em 1918. Entre 1918 e 1920, estima-se que 1/4 da população do planeta tenha sido contaminado pela gripe espanhola. Se a gente fazer uma comparação com os números atuais, onde a população da Terra é de pouco mais de 7 bilhões de pessoas, a gente teria 2 bilhões de pessoas contaminadas com o vírus. Então, é uma quantidade bastante alta. E quais foram as consequências da gripe espanhola? Bom, é muito difícil a gente falar, porque todas essas consequências foram atreladas não à gripe espanhola, mas sim à Primeira Guerra Mundial. Então, a fome e a crise que se instalou logo após o fim da pandemia não foi associado à gripe, mas sim às consequências diretamente ligadas à Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais!